No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz do mundo, que vindo ao mundo, a luz da verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação durante o tempo que ela está aí disponível nos nossos canais. Nós celebramos hoje o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Já disse, mas vale a pena só lembrar, não celebramos aniversário, celebramos um mistério. Qual o mistério? O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós celebramos, meus irmãos, algo único na história da humanidade. É verdade que o povo da aliança esperava o Messias, o Mexiá, aquele que seria o Salvador. Jeremias, Isaías, Baruque, Ezequiel e tantos outros profetas inspiravam a fé do povo dizendo: Deus não nos esqueceu, Deus enviará um Salvador. Até ali era promessa, e a promessa se cumpre em Belém.
O que o povo não imaginava, e nós também, por mais que nós pudéssemos ter uma mente brilhante, penso que nenhum de nós teria esta ideia, em que o Salvador não seria um profeta, não seria um sacerdote e não seria um rei. Esses três são os ungidos, do grego Christos. Na verdade, quem é o Salvador? Quem é o Cristo? E por que Ele é o Senhor? Porque é Deus. Deus se encarna no útero virginal de Maria. É isto que nós celebramos no Natal. O mistério de um Deus que vem buscar a humanidade, que vem salvar a humanidade. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias de Natal, tinha que ser Bento, né? Ele nos convida a olharmos para dois lugares teológicos, litúrgicos. Papa Bento XVI vai dizer assim: para entendermos a criança de Belém, olhe para a manhã pascal e para a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então ele vai citar duas solenidades especiais da igreja. A primeira, lógico, a ressurreição do Senhor, e já apontando para a parousia, a sua volta gloriosa. O último domingo do ano litúrgico, Cristo, Rei do Universo. Se você entender quem é aquele que ressuscita, e por que ele ressuscita, e por que ele doa a sua vida na cruz, e se você entender que este que foi crucificado, que é o ressuscitado e que voltará em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se você entende essas duas balizas, Páscoa e parousia, você entenderá o mistério do Natal. É Papa Bento que vai dizer que a luz que ilumina a gruta de Belém, ela vem do túmulo da ressurreição. É a luz da vitória sobre a morte que ilumina a pequena gruta da cidade de Belém. Este nome significa casa de pão, vem de Benru, que é no nosso português aqui, padaria. Então Jesus, que é o pão da vida, ele nasce em Belém, na Judeia. Só para vocês entenderem, o Império Romano tinha os seus limites. O limite oriental do Império Romano, até onde o Império ia, e aqui vale a pena só lembrar um detalhe, para esta época, quando se diz o mundo conhecido, equivale ao Império Romano. Se diz Império Romano porque a sede era em Roma, onde moravam os Césares. O limite do Império Romano, a periferia da periferia, como nós dizemos aqui, nós fulano de tal mora tão longe, que parece que ele mora no fim do mundo. Isso era Belém. Belém é a última cidade do limite oriental do Império Romano. Por que é importante a gente entender isso? Porque Jesus não nasceu num grande centro. Se fosse uma ideia nossa, onde Jesus deveria ter nascido? Porque aí seria um evento para todo mundo conhecido. Em Roma, porque era o centro do Império Romano. Os filósofos, pintores, escultores, todos os doutores, todos estes tinham um sonho: devemos morar em Roma, ou pelo menos em cidades ao redor de Roma. Que Roma? Jesus vai nascer longe, lá na Judeia, numa cidade sem relevância nenhuma, chamada Belém, na divisa do Império Romano. Lembrando que a lógica de Deus, que a grandeza de Deus não depende
da grandeza humana. A nossa grandeza é de um jeito, a grandeza de Deus é de outro, totalmente diferente. Quando você vai ao presépio, e aqui vale a pena lembrarmos e agradecermos a São Francisco de Assis, foi ele que fez o primeiro presépio vivo, e depois do vivo, presépio de bonecos, se espalhou pela Europa toda, chegou até nós pela colonização portuguesa. Quando você vê o presépio, o que tem no presépio? Tudo e nada. O Maciel é um nosso funcionário aqui, o nosso colaborador, pessoa querida. Todo ano ele monta o presépio. E todo ano ele me faz a mesma pergunta. E todo ano eu dou a mesma resposta. Padre, como que vai ser o presépio este ano? Minha resposta é que seja presépio. O menos é mais. Quanto menos, mais. Então é uma manjedoura, faz ali uma cabaninha de madeira, coloca ali umas folhas, né, para ser o teto, as figuras, areia. Isto é presépio. Na verdade, meu filho, presépio não tem nada. Você monta um presépio rapidamente, não tem nada. Você coloca lá um burrinho de um lado, um boizinho do outro, coloca um pastor com umas ovelhas. A gente já coloca os reis magos antes da hora para dar uma enfeitada, senão fica sem nada. Coloca o anjo, não tem nada. Só que aqui tem um detalhe: não tem nada aos olhos do mundo. Quem olha para o presépio do coração do Império Romano não verá nada. Mas se você olha para o presépio através da palavra de Deus, há uma profecia que se cumpre. Vocês vão escutar, vocês celebraremos juntos a festa da Epifania, que é a visita dos reis magos. Quando os reis entram no palácio de Herodes, a notícia da profecia já era conhecida por eles, não era de semanas, anos ou décadas, de séculos. Tanto que Herodes vai perguntar: o que vocês sabem sobre o nascimento de um rei? Os sacerdotes respondem na ponta da língua. Há uma profecia que diz: e tu, Belém de Judá, não é a menor dos clãs, porque de ti sairá o Salvador. O teu nome será conhecido por toda a eternidade. Então a profecia já tinha. Qual a profecia? Que o Messias nasceria em Belém de Judá. Tanto que a estrela que os reis magos seguiram, ela não vai para a sede do império, ela vai parar aonde? Na cidade de Belém. Tanto é que a estrela pegou o nome do acontecimento. Quando você faz uma árvore de Natal, quando você arma o seu presépio, como que chama a estrela de Natal? É por causa disso. Estrela de Belém, porque ela parou na cidade de Belém. Então no presépio não há nada para aqueles que não têm fé, mas há tudo para nós que sabemos quem é a criança da manjedoura. Quem é a criança da manjedoura? O evangelho que nós escutamos é chamado de prólogo de São João. Aqui eu vou abrir só um parênteses. É uma oração poderosa contra o mal, contra os ataques do maligno. Na sua casa, se você nota que o clima está pesado, você que tem uma espiritualidade mais rebuscada, se você nota que o mal está atuando no seu casamento, na sua família, em alguma área da sua vida, uma oração poderosa de você rezar, tomando posse de cada palavra, foi o evangelho que eu acabei de ler. É chamado de prólogo de São João. Na Idade Média, e depois também, claro, e até hoje pode ser utilizado
quando se faz uma sessão de exorcismo, uma das orações poderosas que se reza é este evangelho, porque ele mostra quem é o Messias. Ele mostra quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra que estava com Deus. Aqui, Jesus não é o Pai. Pai, Filho, Espírito, 3 pessoas, mas um só Deus. Por isso que João diz, no princípio era a palavra é Jesus Cristo. A palavra estava com Deus, ele e o Pai. A palavra era Deus, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando você entende que a palavra se fez carne, é o mistério da encarnação, é o Natal que nós celebramos. Quando você entende o que é o Natal, aí você não vai cantar parabéns, não tem bolo, não tem vela, não tem essa papagaiada toda, porque nós celebramos um mistério excelso. A palavra criadora do Pai está agora deitada numa manjedoura. Gente, você consegue? Claro que nenhum de nós consegue, mas será que nós conseguimos um pouquinho entender, vislumbrar, acolher e crer nessa verdade, olhando para aquele neném, o neném que precisa de leite, o neném que tem cólica, o neném que faz xixi e cocô, porque a teologia nos ensina, Jesus é igual a nós em tudo, só tem uma coisa que nós temos que ele não tem, o quê? Pecado. O restante é um homem. Aí você olha para aquele neném, mas você tem que saber, não é um neném, é Deus que está aqui. Os anjos, na notícia que eles deram, aqui eu volto no evangelho de ontem, a notícia dos anjos resume a celebração que estamos aqui realizando. Os anjos vão dizer assim, ele diz para os pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, e que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, cidade de Davi é Belém, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador, Cristo Senhor. Quem é a criança que está deitada na manjedoura? É o Salvador. Ele veio salvar a humanidade do pecado e da morte. Jesus veio destruir duas coisas. Para que Jesus veio a este mundo? Para destruir o pecado e destruir a morte. E destruindo o pecado e destruiu a morte, ele destruiu o reinado de quem? De Satanás. Então por isso que o embate com o diabo acontece em várias vezes no Evangelho. Jesus veio para destruir o pecado e aniquilar a morte. Eu ouvi, não me lembro onde, uma pessoa falando comigo, padre, eu não tenho medo da morte, eu tenho é pena, porque aquilo que Deus fez, a morte vem totalmente ao contrário. Uma rosa é bela até que a morte a toque, ela fica seca e some. A natureza é esplendorosa até que a morte a toque, ela seca, já não desperta alegria em ninguém. O ser humano ama infinitamente até que a morte vem e toca, leva os que amamos, depois nos leva. Então a morte não é digna de medo, ela é digna de dó, porque Jesus já venceu, e a morte corporal não é a morte espiritual. Então Jesus, ele é o Salvador, ele veio salvar a humanidade, vencendo o pecado e vencendo a morte. Só que ele não é só o Salvador, ele é também o Cristo.
E aqui, meus irmãos, me entendam que até aqui, o Salvador não está falando que ele é Deus, é o Salvador. Poderia ser um homem, mas aqui o anjo vai dizer, não, ele é também o Cristo, que para nós, a palavra de origem grega, Christos, é ungido. Então veja bem, eu já disse na pregação que Jesus não veio como rei, como profeta e como sacerdote. Ele nasceu numa vila humilde de Belém. Mas quando o anjo diz que ele é Cristo, ele tem a plenitude da unção. Cristo é aquele que foi ungido. Por isso que a gente no dia da crisma, o sacramento leva esse nome. Nós teremos alter Christus, outro Cristo. Então quando fala que Jesus é o Cristo, ele é a plenitude do sacerdócio, ele é o sacerdote dos sacerdotes, ele é o rei dos reis, e ele não é só um profeta, ele é o próprio Deus que nos fala. Então Cristo, ele é o ungido do Pai, e ele não é só Senhor, e ele não é só Salvador, ele não é só o Cristo, ele é sobretudo o Senhor. É aqui que nós entendemos que ele é o Filho de Deus. Quando Maria responde ao anjo, eis aqui a escrava do Senhor. Quando ela visita Isabel, Isabel relata, o Senhor foi bom para conosco. Maria reza o Magnífica, o Senhor fez em mim maravilhas. Isabel se encanta com a visita, de onde que me vem a mãe do meu Senhor? Salmo tão querido de Davi, Salmo 22, o Senhor é o meu pastor. Esse Senhor é Adonai, é o Deus poderoso. Onde que está esse Senhor? Na manjedoura de Belém. Eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu-vos hoje para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso é Natal, meus irmãos. O Natal é acolher Jesus, o Natal é testemunhá-lo com a nossa vida, o Natal é ser cristão de verdade, é cuidar para que a fé em Jesus não morra no nosso coração. Veja qual a força que tem o neném. Ninguém fica lidando com o neném de qualquer jeito. Ele é tão frágil que ele se torna o mais forte. De tão frágil que um neném é, ele se torna o mais forte. Lembro-me, há uns anos atrás, na hora do almoço, aqui em Divinópolis, estava na academia ali fazendo exercício, tinha o instrutor, mais forte, e a prima dele estava saindo do hospital porque ganhou um neném, e passou lá para mostrar. Ele era o Dinho da menina, o dia do batismo. Aí todo mundo foi, a menina, tão pequenininha, o rostinho da menina era do tamanho de uma laranja pocana, assim, pequenininha. Aí falou, ô padre, o senhor quer pegar? Eu falei, não ouso, deixa crescer um pouquinho, nasceu agora. Falei, não padre, nasceu ontem. Eu falei, não pego de jeito nenhum. Aí veio o Dinho, que é o maromba, o braço do cara é minha coxa. Aí ele foi e pegou um mindinho, e falou assim, vem no Dinho, e a mãozinha do neném fica fechadinha, né? Aí a mãe abriu e pôs para segurar o mindinho do cara. Meu filho, quando aquele bebezinho segurou o mindinho do maromba, ele perdeu totalmente a força. Ele ficou assim, ai meu Deus, solta, ai meu Deus, é muito pequena, de tão pequena, de tão frágil, de tão inocente e pura, ela se tornou forte.
Ela desmontou o cara sem levantar um muque. Foi só segurar um mindinho. Você entende isso? Isso é Natal. Isso é Natal. Quando você contempla Jesus tão pequeno, tão indefeso, um bebezinho, ali está a grandeza de Deus. Ali está o esplendor da glória de Deus. É o que nós lemos no Evangelho de hoje, o prólogo de João. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Nós o acolhemos. Qual que são os seus aqui? Os judeus. Eles rejeitaram, mas nós o acolhemos. E todo aquele que o acolhe, ele lhe deu um dom de se tornar filho de Deus, de se chamar filho de Deus, e o é de fato. Aqui, meus irmãos, vale lembrar só mais uma coisinha. Jesus é o nosso irmão. Pode dizer, sim, é o nosso irmão mais velho. Mas separe aqui a substância e a dignidade. Jesus é nosso irmão, porque ele nos ensina a chamar o pai dele de nosso. Então, se o pai é nosso, ele se torna também nosso irmão. Mas nós não somos irmãos de Jesus na dignidade da filiação dele. Porque Deus, atenção, não tem essa filharada toda não. A gente reza isso em toda missa, só que a coisa passa batida. Completem aí. Creio em Jesus Cristo, olha aí, toda missa você diz, creio em Jesus Cristo, aquele neném, que é o único Filho de Deus, Pai. Aí você está se perguntando, a vida toda eu achei que eu era filho de Deus, agora o padre vem no Natal e me dá um presente de grego desse, eu vou sair mais triste da igreja. Eu fiquei sabendo que eu não sou filho de Deus. Você é meu filho. Mas nós somos filhos de Deus pelo batismo. Nós somos filhos de Deus no Filho que é Jesus. O nosso batismo nos enxerta no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E como eu sou batizado e eu sou de Jesus Cristo, eu posso dizer assim, que eu sou irmão dele e filho de Deus. E se sou filho, sou também herdeiro. Herdeiro da terra, co-herdeiro das coisas do céu. Somos filhos de Deus, mas não nos esqueçamos, somos filhos por causa do Filho. O pai comprou uma cota num grupo muito chique. O pai comprou a cota. O filho tem acesso ao clube. E por causa do filho, os filhos dele. E aí a cota acaba. O pai é Deus. O filho é Jesus Cristo. E por causa de Jesus, nós temos acesso àquilo que pertence a ele, ao Pai e ao Espírito. Então, meus irmãos, quando a gente entende isso, o Natal fica mais bonito. O Natal, você entende que não é um dia, o Natal é uma vida. Padre Zezinho, muito sábio, vai dizer, né? Tudo seria bem melhor se Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Então Natal para nós cristãos não é um dia, porque se fosse, seria um dia se fosse o nascimento de Jesus, mas não é o nascimento de Jesus, é a celebração de um mistério. Então não é um acontecimento isolado, é uma vida que se estende. Toda missa é Natal. Toda missa o Senhor vem na hóstia consagrada e vai cair na nossa mão a manjedoura. Pobre, não tem nada. A nossa existência, Belém. Mas ali o Cristo continua a ser entregue nas nossas mãos. Por isso que a nossa mão, quem comunga na mão,
ela é não a mão espalmada, mas uma mão em concha. Lembra a concha de Agostinho e lembra a manjedoura. Acolher o mistério. E mistério, meus irmãos, não se entende. Mistério se adora. Isso é Natal. Quando você for a Belém, não fica perguntando demais. E aí, Maria, mas como que foi? Quando o anjo te falou, quando que a senhora viu que estava grávida mesmo? Quando que o seu pé começou a inchar? Quando que o seu seio começou a encher de leite para o menino? Ô José, mas me conta aqui, como que foi esse negócio aí? Você viu um anjo, ele apareceu em sonho? Ou você viu o anjo mesmo, ele te tocou? Você não vê esses diálogos em Belém, não é? Por que não existem esses diálogos? Porque para o mistério se requer uma coisa só: adoração. Os reis magos não sabem nada, não entendem aqui falando. Eles chegam, ajoelham e adoram. Os pastorzinhos que estavam lá com as ovelhinhas vão até Belém e encontram o menino. E eles contam para Maria e para José tudo que os anjos falaram com eles. Eles não perguntam nada. Eles adoram o menino e voltaram alegres para a sua casa. Meus irmãos, permitam-me finalizar plantando no seu coração, você que está aqui, os milhares que nos acompanham em casa, graças a Deus. Deixa eu plantar uma sementinha. Se Deus quiser, vai brotar aí. Lá na Páscoa, a igreja se torna o sepulcro. E nós, João, Pedro, Madalena. Mas permita-me hoje transformar este belo santuário em Belém. A estrebaria de Belém. A manjedoura, o altar. Os paninhos que José arrumou, as alfaias que estão em cima do cálice. Deus fez tudo para nós. O que Ele espera de nós? Adoração. Só isso. Toda vez que você vier à missa, lembre como os pastores saíram de Belém. Como eles chegaram, não interessa. Como que você chega na igreja, não interessa. Não me interessa se você chega com pecado mortal, se você chega porque é bêbado, se você chega porque tinha uma vida desregrada. Jesus interessa é como que você vai sair. Como que Ele vai te devolver. Minha mãe, vocês sabem, esteve hospitalizada. Não estamos batendo na tecla porque que ela foi, mas estamos agradecidos a Deus que ela saiu melhor do que foi. Entendem isso? Isso é missa. Isso é Natal. Isso é Eucaristia. Não estou falando dos senhores todos, mas talvez esteja falando para alguns. Se você vier à missa, quando você for à missa, e você for com um coração adorador, você vai sair, meu filho, como os pastores saíram. Eles saíram alegres, glorificando a Deus e anunciando as maravilhas que eles viram. Falta em muitos corações a adoração dos pastores. Se você vem à igreja não para ficar conversando, não para ficar namorando, não para ficar voando, não para ficar reparando roupa dos outros, não para ficar com tititi, mas se você vem à missa para adorar o Senhor, toda missa será Natal. Se for de manhã, será um dia feliz. Se for à noite, a noite feliz, ela se estende nos corações adoradores. É só isso que Deus espera quando você vem para a igreja. Eu estou indo adorar o Senhor.
Eu estou indo receber a sua palavra. Eu estou indo para recebê-lo na Eucaristia. Raniero Cantalamessa tem um poema bonito, onde ele diz que Nossa Senhora, lá em Belém, ela celebrava como se fosse ali a primeira Eucaristia, a primeira ação de graças dela. O menino na manjedoura, que era âmbula, José fazendo ali o serviço acolital, ajudando a mãe toda voltada para o filho toda voltado para a mãe, os anjos cantando glória, os pastores adorando. Isto é Natal. Desejo, meus irmãos, que a leitura que nós escutamos, a segunda leitura da missa, aconteça na nossa vida. Quão belo são os pés dos anunciadores da paz. Quão belo são aqueles que anunciam o Evangelho. Me perdoe, meus irmãos, mas este é o nosso grande defeito, para não dizer o nosso grande pecado. As pessoas não estão pregando Jesus. As pessoas não estão contando o que elas experimentam em Belém. Se você crê na Eucaristia, eu acredito que você crê, e você a recebe com toda a adoração. Um dia uma mulher me disse: padre, eu morreria do coração se Nossa Senhora colocasse Jesus nos meus braços. Falei: então pode morrer, meu filho, que toda missa que você vai, a mãe igreja coloca nas tuas mãos Jesus. Você pode adorar aquele Jesus na hóstia consagrada. E quem tem uma experiência dessa, não é possível que você fique calado. Não é possível que você vai guardar para você uma notícia extraordinária dessa. E para muitos que gostam, use mais. Você sabe da última? A gente não gosta dessa? O pessoal gosta, né? Você sabe da última? Então me conta, qual que é a última? A última, meu filho, é que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Uma verdade de 2000 anos, eternamente nova. E o mais bonito, nesta noite feliz que nós vamos agora cantar, é que não é uma noite feliz de 2000 anos atrás. Esta é a noite feliz. Quando a igreja anuncia o nascimento de Jesus, a igreja não diz: há 2000 anos nasceu o Salvador. Não, a igreja diz o quê? Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo o Senhor. A notícia é agora. O Natal é aqui. Jesus nasceu para nós, que nós possamos nascer para Ele. Se for assim, em cada missa, em cada adoração, em cada momento de oração, você vai poder dizer: realmente, Padre, Natal não é um dia, Natal é uma vida de mistério, um mistério de amor, um amor que adora, uma adoração que aproxima. Cantemos tradicionalmente Noite Feliz. Feliz porque Deus visita a nossa terra e cura o nosso coração. Cantemos. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho na
anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quisestes nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Fiquemos de pé. Depois da noite feliz, depois da notícia feliz, que agora entendemos melhor o espírito verdadeiro do Natal, convido, com brilho no olhar, com um sorriso nos lábios, com Jesus, desejo para quem está perto de você um feliz e santo Natal. Natal com Jesus não é um dia, não é uma noite, é uma história de santidade. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na alegria que nos traz este Natal, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas e oremos com toda a confiança, dizendo, como filhos muito amados: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os que celebram o Natal, para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, lhes dê a simplicidade dos pastores, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos que ainda vivem separados, para que Jesus, que fez de nós filhos de Deus, nos dê a todos os desejos da humanidade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pelos descrentes e pelos que vivem nas trevas, para que Jesus, luz de Deus que veio ao mundo, seja a estrada a conduzi-los ao presépio. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas crianças que nasceram sem amor, para que Jesus, por quem o Pai nos veio falar, se lhes revele como seu maior amigo. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas famílias da nossa comunidade, para que Jesus, Filho de Deus, lhes dê a graça de o receberem e acreditarem no seu nome. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Há graças que só alcançamos no Natal. Apresente ao Senhor as suas intenções particulares. Senhor, que nos enviastes o vosso amado Filho para trazer ao mundo a luz do céu, dai a cada homem a certeza de que amar-vos e acolher o Salvador é possuir desde já a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar um instante, meus caros? Olha, dirijo-me carinhosamente a você que celebra conosco aí da sua casa. É o momento de você fazer o seu gesto concreto, ajudando aqui as obras do nosso santuário. Está aqui no pé do seu vídeo o número do nosso Pix. Então faça a sua doação. Se cada um colaborar um pouquinho, as obras não param. Meu convite é que você dê um passo a mais e se torne um associado do Luz e Vida Evangelização, ajudando-nos a evangelizarmos pelos meios de comunicação. Está aparecendo aqui o nosso número, envie a sua mensagem. O pessoal do Luz e Vida entrará em contato com você, 37 3027 48 15, e diga: eu quero ser um associado do Luz e Vida, colaborando mensalmente com esta obra de evangelização. Ajude-nos neste nosso trabalho. Que Deus abençoe e recompense aqueles que já são e aqueles que estão se comprometendo com este trabalho, não é? Quero acolher aqui os visitantes que nos dão alegria de tê-los conosco. Pessoas de Monte Carmelo, Pará de Minas, Belo Horizonte, Três Corações, Alfenas, Alpinópolis, Itajubá, Minas. Temos também pessoal de Franca, São Paulo, Mato Grosso. É isso. Deus abençoe, voltem sempre. Por último, estamos na campanha do nosso Cerco de Jericó. Não percam, meus irmãos, grandioso Cerco de Jericó, do dia 12 a 19 de janeiro. Pregadores nacionais estarão vindo a Divinópolis especialmente para isso. Teremos, entre outros, Diácono Léo da Banda Dominus, Padre Emanuel Maria do Instituto Hesed, Álvaro e Daniel, Tony Alisson, Alessandra Santos. Uma das noites, minha mãe estará também conduzindo a oração, e outros convidados. Então nós precisamos deste valor para todas as despesas do Cerco de Jericó, também para trazê-los, passagem aérea, hospedagem, translado, as barracas que serão armadas aqui, tudo aquilo que envolve o Cerco de Jericó. É uma campanha normal e que fazemos sempre, e agora eu peço a colaboração de quem está aqui e você que está em casa. Cada tijolinho desse é no valor de R$100. Então quem puder doar um tijolinho na saída aqui da igreja, diga ao pessoal do dízimo: eu quero ajudar no Cerco de Jericó, eu vou doar um tijolinho. Quem puder doar mais tijolinho, pode doar. Se tiver bala na agulha, se quiser doar a parede toda, fica à vontade, não é? Lembramos que esse X azul é você que nos acompanha de casa. Muito obrigado. Vamos ver se aumenta aqui essa semana. Vamos chegar aqui, ó. O X vermelho é o pessoal de Divinópolis, que frequenta o santuário. Então, una a sua família, cada um dê pelo menos um tijolinho. Nós já estamos na semana que vem virando o ano
na outra semana, não é, já é o início do cerco de Jericó. Então precisamos deste valor. Então nos ajude. Você pode mandar a sua mensagem para 37 3027 4815. Quem aqui do santuário pode passar na secretaria durante a semana, deixar com a Bárbara, é só falar que é para o cerco, ou com alguém do dízimo, não é? Se alguém não tem hoje, pode fazer pix, só pode reunir a sua família, peça aos seus parentes, olha, me dá 10 aí, me dá R$5, me dá 20, deu 100, você doa um tijolinho. É assim que nós vamos entrar no cerco e terminar sem dívidas. Insisto, participe, uma semana da bênção e da graça de Deus, uma grandiosa semana de cura e libertação. Quem já fez o cerco, sabe o quanto é forte e o quanto de graça que você recebe. Quem nunca fez, participe conosco, vai ser um momento abençoado aqui para o nosso santuário. Muito obrigado. Depois você doa um tijolinho, viu, meu filho? Tá bom. Com o nosso canto, nós colocamos junto com o pão e o vinho o nosso desejo de que o Natal se estenda na nossa vida, numa amizade profunda com nosso Senhor. Cantemos. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde até Belém. Vede nascido nosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei dos céus. Nós igualmente, cheios de alegria, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. O Deus invisível, de eternal grandeza, sobre véus de humildade, podemos ver Deus pequenino, Deus envolto em faixas, ó vinde adoremos,
pousado em palhas, o nosso afeto lhe vamos dar. Tanto amor-nos que não há de amá-lo, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Salvador. Ó, vinde adoremos O Salvador. Vinde adoremos o Salvador. Orai, irmãos e irmãs, orai, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Sejam de vosso agrado, Senhor, as oferendas da festa de hoje, que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós, e reconhecendo a Jesus como Deus visível aos nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo
pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, com nosso Bispo Giovanni Luiz, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Vamos lembrar agora das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos benfeitores. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço, por eles nós os oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. A de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo do nascimento de nosso Salvador, o Senhor Jesus. Vos pedimos, aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, o Senhor tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, o Senhor tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças
E depois o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. As intenções pelas quais oferecemos esta Santa Missa, nossos entes queridos já falecidos, recordamos com amor e saudade. As almas dos fiéis que padecem no purgatório, e as pessoas falecidas há 7 dias, rezando também pelas famílias enlutadas. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 啊。
Quero convidar as crianças para rezarmos o Pai Nosso juntos. Nós vamos dar as mãos em torno do altar. Rezemos com amor e muita confiança, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos em Cristo Jesus.
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Senhor Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Senhor Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Senhor Jesus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Senhor Jesus, os amo, mas aumentai o meu amor. Que o corpo e o sangue de Cristo que vamos agora receber nos guardem para a vida eterna. Amém. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Encontrará a morada eterna. Verbum caro Facto est, panis corpus factu est, verbum caro factu est, panis corpus. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Panis corpus.
Fazei, Senhor, que conservemos no coração puro o que a nossa boca recebeu, que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio de vida eterna. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Oremos. Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo hoje nascido, como nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também a imortalidade. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Celebrar Natal é lembrarmos de Nossa Senhora, a mãe da igreja, mãe de Jesus e nossa. Então, que esta Ave Maria seja em louvor e gratidão a tudo o que Maria simboliza para nós e pelo belo presente que ela nos deu, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho, dissipou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento, inundou a luz deste dia santíssimo, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos ilumine com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, faça transbordar de alegria vossos corações e vos torne mensageiros do seu evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação do seu Filho uniu a terra ao céu, vos cumule com os dons da sua paz e da sua benevolência e vos torne participantes da igreja celeste. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.